Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Agradeço também aos organizadores do evento por terem me convidado, talvez por serem meus amigos, né? Não tem outra explicação. Mas eu me chamo Fernando Santiago, eu sou delegado do 4º DP de Guarulhos. Por essa razão pode gerar alguma indagação a algum dos senhores. Nossa, um delegado territorial de Guarulhos, o que ele faz aqui num evento tão digno quanto esse? Eu também não sei, mas muito provavelmente isso se dá em virtude dos últimos trabalhos, dos trabalhos que vêm ocorrendo nos últimos anos naquela delegacia onde eu tenho a sorte de trabalhar. O 4º DP de Guarulhos, na última sexta-feira, alguns dos senhores devem ter visto na televisão, fez uma das maiores apreensões de armas desse ano aqui em São Paulo, em termos de poder lesivo dessas armas. Ao todo, cerca de 10 fuzis, 8 pistolas, e dentre esses armamentos, 3 armas de artilharia antiaérea, calibre .50. As investigações continuam ainda, mas muito provavelmente essas armas seriam ou foram utilizadas em empreitadas criminosas como assalto a bancos ou empresas de transporte de valores. Em 2017, um ano também especial para a nossa distrital, nós conseguimos identificar, através do que os criminosos chamam de sintonia do cadastro, nós conseguimos identificar cerca de 2.000 nomes de membros do 1º Comando da Capital, a partir de uma operação que foi denominada Operação Inconfidência. Contei até com a ajuda do Dr. Fernando César, que aqui se encontra hoje. Na época, trabalhava no Demacro. E essa operação, esse trabalho, também nos rendeu alguns frutos no sentido de nos aproximarmos do Ministério Público e do Poder Judiciário. A doutora Eliana disse aqui que a integração é muito importante. Sem dúvida nenhuma, a integração entre os órgãos de persecução penal é algo primordial para o sucesso do Estado contra o crime. Bem, nesse sentido, com essa aproximação, através daquele, inclusive, sendo feito um termo de cooperação que é previsto na Lei 10.850, a Lei de Crime Organizado, lei essa que nos possibilitou muitas ferramentas no combate ao crime organizado, fez com que nós atuássemos em conjunto com o Ministério Público, e a partir desse momento, como eu disse, uma vez identificado 2.000 nomes de membros do 1º Comando da Capital, através de planilhas apreendidas em operações policiais que teriam prendido um integrante da organização criminosa conhecido como sintonia do cadastro, aquele indivíduo que recebe a incumbência de guardar e organizar todos os cadastros de membros do 1º Comando da Capital. Isso pode parecer um pouco inusitado, mas o PCC ele trabalha como uma empresa. E como toda empresa tem o seu setor de RH, eles também são organizados no sentido de ter todos os seus membros catalogados e identificados por região, atribuição, vulgo, matrícula prisional, responsa anterior, que seria a atribuição,
que eles desempenharam anteriormente, responsa atual, que seria a atribuição que eles exerciam no momento da lavratura daquela planilha, linha vermelha, que seria o número telefônico, e dentre outras informações, como, por exemplo, últimas faculdades, que seriam as unidades prisionais que aquele indivíduo teria passado. Então, nessa toada, onde foram apreendidas planilhas e documentos alusivos ao cadastro, que eles chamam de livro branco. A doutora Helene falou aqui do Tribunal do Crime. Eles chamam o livro branco como meio de entrada na organização criminosa. O Tribunal do Crime já seria o caso do livro negro, que seriam aqueles integrantes que seriam julgados por esse tribunal formado de forma colegiada por membros dessa organização criminosa, onde haveria uma ata quase nos mesmos moldes de uma sentença judicial, onde há todo um relatório e, no final, há uma votação colegiada daqueles membros que participaram do julgamento desse indivíduo. A Lei 10.850, como foi dito aqui, foi uma lei muito importante, inclusive, para toda a polícia. O meu distrito policial trabalha muito com essa lei. Ela, ao conceituar a organização criminosa, ela diz que a organização criminosa ela vai ter aquele objetivo de obter vantagens. Seria a finalidade. Toda organização, toda associação de pessoas tem como característica uma finalidade. Pessoas se reúnem para constituir um clube com uma finalidade. Assim como toda organização criminosa tem a sua finalidade específica. Muitas das vezes, essa finalidade vai ser patrimonial, como é o caso da organização criminosa que, ano passado, nós conseguimos desmantelar, que explodiu agências bancárias no município de Extrema, Minas Gerais. E esses indivíduos foram presos em flagrante ao regressar para o município de Guarulhos, porque a maioria desses indivíduos era de Guarulhos, Itacoaxetuba e regiões da Grande São Paulo. Ali, sem dúvida, a finalidade é uma finalidade patrimonial. O criminoso, ele pretende, com aquela empreitada criminosa, estabelecer uma condição de vida confortável. Mas nem sempre, essa finalidade vai ser patrimonial ou vai ser apenas patrimonial. Esse ano, por exemplo, o 4º DP de Guarulhos também desmantelou uma quadrilha com a prisão de flagrante de 10 pessoas, uma organização criminosa, advinda do estado do Ceará, do Vale do Jaguaribe. Quadrilha essa que nasceu num seio familiar, com o objetivo apenas, nos seus primórdios, de estabelecer o poder naquela região, através de crimes de pistolagens. Então, naquele momento, essa organização criminosa ela não tinha nenhum objetivo patrimonial. Ela tinha outros objetivos. O poder pode ser um dos objetivos de uma organização criminosa. Eles vieram para o estado de São Paulo, após terem assassinado 2 policiais militares no estado do Ceará, vieram fugidos para São Paulo e foram parar em Guarulhos, minha região. Posteriormente, essa finalidade ela pode ser mutável, como foi o caso em Tela. Eles passaram, depois de terem um desiderato de alcançar poder, eles passaram a exercer o monopólio do que eles chamam de vaquejadas.
e a finalidade mudou. O próprio primeiro comando da capital teve origem com uma determinada finalidade, e essa finalidade foi alterada ao longo do tempo. O PCC, ele em seu estatuto, ele não traz nenhuma finalidade patrimonial. A sua finalidade nos primórdios era justamente estabelecer uma condição de vida mais satisfatória aos encarcerados. Eles, segundo eles, o Estado seria opressor e eles, animados por objetivos como, segundo eles, paz, justiça e liberdade, teriam se associado com uma cúpula colegiada. Outra coisa que pretendo abordar quando nós falarmos da estrutura. E, com o passar do tempo, o objetivo patrimonial surgiu de forma cada vez maior, ao ponto em que, no início, quando eles cobravam apenas aquela mensalidade, que eles chamam de cebola, inclusive, em termos de estrutura, a gente tem que mencionar aqui que há um setor só para isso, que eles chamam de sintonia da cebola, que é aquele setor responsável justamente para arrecadar esse dinheiro advindo da mensalidade cobrada dos membros do primeiro comando da capital que se encontram no que eles chamam na rua, ou seja, soltos, uma vez que no próprio estatuto da organização criminosa, estatuto esse que estabelece a finalidade da organização, diz que aquele membro que eles chamam de irmão, em liberdade ou situação vantajosa, ele tem a obrigação perpétua de contribuir com a organização criminosa e com aqueles membros que se encontram numa situação mais desfavorecida, no caso, os presos. Então, com o passar do tempo, eles passaram a angariar fundos, angariar renda, não só com esse setor da cebola, que seria essa espécie de mensalidade, mas muito influenciados por outras organizações criminosas, como o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que inclusive emprestou, serviu de exemplo no que tange a finalidade, porque foi uma organização criminosa que surgiu anteriormente, e no próprio estatuto do PCC é mencionada como uma organização criminosa, até pouco tempo atrás, irmã, vínculo esse que hoje está mais estremecido ou não existe mais. Eles passaram a exercer o monopólio do tráfico de drogas, ou quase um monopólio, uma hegemonia, melhor dizendo, uma hegemonia do tráfico de drogas no estado de São Paulo, hegemonia essa que eles pretendem levar para todo o país. Nesse inquérito policial que eu mencionei aqui, que recebeu o número de 229, que nós atuamos em conjunto desde o início com o Ministério Público, eu gosto de frisar isso porque a integração entre os órgãos de persecução penal é muito importante para o êxito do Estado contra o crime organizado. E nesse inquérito policial 229, isso fica nítido, os planos de expansão dessa organização criminosa em relação aos outros estados da federação, inclusive convidando, através do que eles chamam de salve, membros para que viajassem para outros estados e lá exercessem atribuição a mando do poder central dessa mesma organização que eles vão chamar de sintonia geral. Setor esse também colegiado. A gente tem que tentar, quando a gente pensa em
em algumas organizações criminosas, como é o caso do PCC, a gente lembra do Comando Vermelho, a gente vai lembrar do Fernandinho Beiramar, a gente lembra do PCC, a gente vai lembrar do Marcola, mas, na verdade, as discussões, as decisões dessas organizações criminosas são mais colegiadas do que a maioria das pessoas podem acreditar. Isso, inclusive, recentemente, tenha sido um dos motivos de algumas mortes que ocorreram entre membros da cúpula, como o GG do Mangue, o Paca, inclusive em outros estados da federação, no caso, no Ceará, onde eles são muito fortes. Aquela organização criminosa que eu tinha mencionado anteriormente, que nasceu de um seio familiar, recebia o nome de filhos do senhorzinho Diógenes, eram pistoleiros, até essa organização criminosa tinha vínculo com o PCC cearense. Então, depois da finalidade, a Lei 10.850, ela também vai estabelecer que uma organização criminosa, para ser considerada assim, sob a ótica dessa lei, ela também vai precisar ter uma estrutura integrada. Essa estrutura integrada, muitas vezes tendencionada a uma hierarquia, a uma estrutura piramidal, ela vai criar, como demonstra inclusive os autos desse inquérito mencionado aqui, cujas investigações se deram desde o início, com a ajuda de outros órgãos de persecução penal do Estado, vai demonstrar que o nome organização criminosa não é à toa. De fato, eles possuem um organograma muito bem definido, estabelecendo as funções e setores dessa organização criminosa. A gente vai ter aqueles indivíduos que vão atuar dentro do sistema prisional, que, no caso, eles vão chamar de sintonia do sistema, e outros membros que vão atuar na rua, seria a sintonia da rua. Dentre esses dois primeiros setores, o organograma ele vai começar a se descentralizar cada vez mais. E a gente vai ter assim, setores como, por exemplo, a sintonia da disciplina, que são aqueles membros que exercem um papel de justiceiros em determinadas regiões, o que faz com que, muitas vezes, não só o criminoso, mas o membro, o morador daquela comunidade carente, ao invés de procurar a polícia e procurar o que eles chamam de disciplina daquela região, com que fito? Com o fito de levar uma queixa, e que essa queixa, que para essa queixa seja dada uma solução. Mais uma vez lembrando, o Tribunal do Crime, inclusive citado pela doutora Eliana, grande parte dessas queixas que são levadas a esses disciplinas são queixas relacionadas a abuso sexual contra criança, contra mulheres, porque o morador daquela comunidade sabe que esse tipo de infração vai ser punida com morte. E muitas das vezes, esse indivíduo, uma vez identificado, vai ser levado a esse tribunal do crime, lá vai ser lavrada a ata, como foi dito aqui, ele vai assinar a ata, ele vai dar a versão dele na ata, e no final vai ter os votos de cada indivíduo que participou daquela votação.
Por último, a lei de organização criminosa também vai estabelecer como requisito a divisão de tarefas. Essa divisão de tarefas, nessas planilhas que foram mencionadas, ela é muito bem delimitada, uma vez, como já foi dito, cada membro da organização criminosa vai ter a sua atribuição, vai ter a sua área de atuação, vai ter a sua data de batismo, vai ter os seus padrinhos, vai ter todo o seu histórico criminoso registrado em um documento. Para terminar, que meu tempo acabou, eu pretendia falar muito menos do que eu falei aqui já. Para terminar, eu pretendia falar sobre os meios de combate às organizações criminosas. Não vou ter tempo para falar sobre isso, mas o que eu gostaria de pincelar, pelo menos, é dizer e ressaltar mais uma vez que a integração entre os órgãos de persecução penal é o que há de mais importante para que nós possamos combater as organizações criminosas. Então, derradeiramente, o que eu gostaria de deixar como mensagem é que, sem integração entre esses órgãos de persecução penal, o Ministério Público atuando dentro dos seus limites, em conjunto com a Polícia Judiciária, com o apoio necessário do Poder Judiciário, o Estado só tem a vencer contra o crime organizado. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença.